paz e prosperidade. O rei está voltando. Eita, tô aqui 2 horas tentando entrar, rapaz. Que dificuldade. O YouTube parece que não gosta de escatologia. Estou descobrindo que o YouTube não gosta de escatologia. Graças a Deus por isso. Sinal de que estamos mexendo com o sistema. Estamos trabalhando com o sistema, né? E louvado seja Deus pela vida de vocês, louvado seja Deus por vocês estarem aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Interessante, estava... Está muito próximo, viu? Tenho até dificuldade de falar com vocês. Enquanto eu fazia esse estudo, o Espírito Santo me agitou de uma forma tal, e eu tenho visto algumas coisas no mundo espiritual, e vou dizer para vocês, tem sido difícil. Estava hoje falando com meu mestre de obras aqui, ele falou: pastor, tive um sonho com o senhor. Sonhava que o senhor era visto num lugar com muitas velas grandes e grossas, muitas velas, e as velas eram apontadas para o senhor. Eu falei, amém. Ontem a pastora Ana teve um sonho, e nós estávamos num carro que eu tenho aqui de trabalho, uma Pajero preta. Nós entrávamos numa comunidade e ela falou: Maurício, acende a luz, está vindo um pessoal armado. E eu acendi a luz de salão e eles começavam a atirar contra a gente. E a gente passava e os bandidos passavam pela gente armados. E não acontecia nada. E ela falou: Maurício, para. E falou assim: não, vamos continuar. E eu falava no sonho para ela: vamos continuar. E continuava no sonho, e 2 caras com fuzil na mão começavam a atirar, e ela, a Ana, o sonho é dela, né? Então ela se abaixava e dizia: se abaixa, se abaixa, se abaixa. Eu não me abaixava, eu ficava segurando o volante. Só que quando ela me olhava e via, e olhava assim para os bandidos, eles vinham correndo. E nisso que passou, um voltou e gritou para todo mundo: gente, eles estão vivos. Milagre, começou a chorar. Eles estão vivos, milagre, 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 eles estão vivos. E ela disse que no carro não acontecia nada, a gente estava como se nada tivesse nos atingido. E ela contando isso para mim ontem à noite, e hoje de manhã contou o Arisvaldo Torim contando para mim o sonho dele das velas. E a batalha tem sido grande. Vou dizer uma coisa para você, Deus ministrava meu coração enquanto falava preparando aqui para vocês os slides. O Senhor falava assim para mim: o inferno está se levantando contra os profetas. O inferno vai se levantar contra os santos. O inferno está se levantando. Os Exus que estão no Brasil estão se levantando contra os profetas e contra os santos. Preste atenção nisso. E ela disse que o rapaz chorava e gritava: milagre, milagre, eles estão vivos. E ela dizia que no sonho dela, nenhum arranhão, nenhuma bala, nada, munição, nada. Então nós temos que entender que é uma guerra. E aqueles que são no exército de Deus, capitães, tenentes, coronéis, patentes, estamos aqui usando um paralelismo, generais de guerra, eles estão sendo atacados, estão sendo visados por demônios, visados por bruxos satanistas. Os próprios demônios estão... esses 3 dias, durante 3 dias, tem um filme do Schwarzenegger. Você lembra do filme do Schwarzenegger que ele literalmente vai trabalhar contra o diabo? Quem é que lembra? Se alguém lembrar o nome aí, me diz. Um filme do Schwarzenegger que ele está lutando contra o diabo aparece, várias pessoas aparecem para matar ele é policial no final, fim dos dias, isso aí. Obrigado, Jaque. Obrigado, Bruno. E pô, parece que tudo quanto é lugar tinha demônio, todo mundo era endemoniado. Meu Deus do céu, o cara não sabia. Esses últimos dias eu tenho lidado com muito mendigos. Passado em lugares, estão debaixo da árvore na esquina, e eu olho de repente e os vejo. E eles olham para mim assim, ó. E eu falei: Deus,
Hoje vi mais um pela manhã agora. Fui trocar a bateria do carro da Ana, liberar os meninos que estavam trabalhando aqui comigo. Aí ele estava debaixo da árvore e eu sou muito, por ter amor pelas almas, eu não olho com preconceito, eu não olho com raiva, não olho. Aprendi com Deus a não ter nenhum tipo de sentimento com essas pessoas. É mais fácil ter raiva com crente do que ter raiva com pessoas que estão na rua, cracudo, pessoas que estão necessitadas do evangelho, né? E aí o que acontece? Ele olhou para mim, fez assim, ó. Eu fiz assim para ele e saí dali, mas veio uma sensação estranha pelo rapaz. Não, mas tem no Rio é cracudo, maluco, doido, mendigo, infelizmente, né? Infelizmente. Cidade grande, cidade superpopulosa, você vai achar isso aí em cada esquina. E eu falei, Deus, o que é isso? E o Senhor diz assim, você está sendo observado. Você já não notou? Cada mendigo, cada cracudo desse, eles estão te observando aqui na região. E eu não me liguei que todos esses que eu estava vendo eram todos que estavam ao redor mesmo. Não foi fora do meu bairro. Não foi lá em Irajá, não foi na Vila da Penha, não foi. E eu falei, uau, é isso. Mas estamos lutando. Isso é o mais importante, estarmos lutando. Quero agradecer a cada um de vocês. Hoje estamos no 3º dia, semana escatológica, hein? Deus abençoe Leila, cuidadora Leila, Thalita Helena, Ana Lúcia, Tatiana Reis, Carolina Barbosa, Marta Lígia. Gente, deixa o like, não pode esquecer o like. Ana Cruz, Maria Gouveia Lírio, Thalita Barbosa, Thaís Chacon, Adriana Pinheiro, Cleide Virgem, Sidney Lefredo, Mariana Garcia, Alexandre Brito, Jona Dark Moraes, Deus abençoe, Renaelze Oliveira, Célia Sky, Andressa Castorino, Ana Cristina Costa, Luciana Santos, Marco Antônio Vieira, Andréia Maurícia, Luciana Santos, Deus abençoe, Sueli Gomes, Maria Damiana, Maria Olívia, Lamara Gomes, Josefa Anjos, Renata Afonso, Josilene de Melo, Graciele Souto, Cleide Virgem, Deus abençoe, Keila Siqueira, Deus abençoe, Fátima Brito, Ellen Dias, Gil Reforma Manutenção, Gil, Deus abençoe, Colégio Leão de Judá, boa tarde, Deus abençoe a Oswaldina, Rosana Oliveira, Nath Oliveira, Deus abençoe Marta Lara, Deus abençoe Hanna Bentes, YouTuber Premium, Deus abençoe Carla França, Fátima Brito, Deus abençoe, Heloísa Fátima, Deus abençoe Ivone Borges, Deus abençoe Priscila Inácio, Deus abençoe Cíntia Thaís, Soraya de Jesus, Amanda Moretti, Silvana Alves, Priscila Inácio, Marta Lara, Neia Maria, Deus abençoe Patrícia Pou, Deus abençoe Lamara Gomes, Sônia Guiar, Cíntia Thaís, Nath Oliveira, Marli Santos, Patrícia, Lu Mercedes, Marines, Wilton Rocha, Kênia Duarte, Priscila Inácio, Silvana Alves, Leda da Costa, Juliana Colagrai, Risoneide, Kênia, Rosana, Cristina, Sueli, Deus abençoe, Vanessa Castro, Ana Maria, Deus abençoe, Deus abençoe, Gilberto Souza, Deus abençoe, Cristina Queiroz, Rosineide, Emerson Rian, Cíntia Fonseca, Kátia Sirlene, Deus abençoe, Thalita Helena, Matheus Cavalheiro, Miriam Berg, Deus abençoe, Sueli Gomes, Alda Fiedler, sempre não conseguindo falar, amém. Joel Samaria, Edivânia, Lu Mercedes, Deus abençoe, Renaelze, Michele Braga, Samuel Júnior, Maria Damiana, Nath Oliveira, Deus abençoe, Gil, muito obrigado. Aniversário da Silmara, a esposa do Gil. Silmara, Deus abençoe, mais uma aqui na nossa lista de aniversariantes. Por falar nisso, vamos ver os nossos aniversariantes. Cadê? Hoje, Ana Luísa, filhona do Bruno. Ana Luísa, um abraço, Deus abençoe, Ana Luísa. Cada vez mais abençoe sua vida. No canal, a Natália Machado, a Ana Cruz, Ana, aniversário hoje, Alexandre Souza e a esposa do Gil,
né? A Silmara, Deus abençoe vocês. Oh, aleluia. Kátia Silene, membro há mais de 2, quase 3 anos, hein, Kátia? Um mês a mais você vai ser membro há 3 anos. Muito obrigado pelo seu carinho. Deus abençoe, então, Alexandre Souza, Ana Cruz, Natália Machado e Ana Luísa. Deus abençoe sua vida. E também a Silmara. A todos vocês, a todas vocês, parabéns, gente. Deus abençoe cada vez mais a vida de vocês, tá bom? Cada vez mais. Glórias a Deus, glórias a Deus. Deus abençoe Wilton Rocha, Dulcineia, Ana Lúcia Basílio, Sara Nobre, Ana Maria, Giovana Alessandra, Pastor Tiago, Silvana Alves. Deus abençoe, gente. Marli Weber, Tânia Gonçalves. Deus abençoe. Lígia, Ana Cristina, Vivian Lessa, Deus abençoe, Sônia Lima, Thalita Helena, Ariane Santos, Rosália Lima, Livson dos Santos, Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom, meus amados? E parabéns mais uma vez a cada um dos nossos queridos aniversariantes. Pessoal da produção, fala do link do retiro. Gente, link do retiro, você que quer pegar a palavra de manhã, sábado, os trabalhos da tarde, a palavra de sábado à noite, domingo de manhã, tarde, ou seja, você terá quase 9 momentos através do retiro, nosso retiro, e você querendo pegar o link, passa para a Josiane, 21 99 210 6828, 21 99 210 6828, e ela vai passar para você estar num grupo separado, tá? Amém, Gil? Está num grupo separado para você assistir todas as mensagens, ministrações, louvores, ou seja, você vai ter quase 24 horas, literalmente, se juntar tudo, vai dar mais de 24 horas, sim, 3, 6, 9, 9, 18, mais de 24 horas você terá acesso ao nosso retiro espiritual, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês, 21 99 210 6828. Amanhã tem a Oficina da Economia. Olha aí, gente, quem está fazendo os exercícios, quem está prestando atenção no propósito do dinheiro, preste atenção. E todas as segundas-feiras, discipulado, tá bom, gente? Discipulado, todas as segundas-feiras tem sido bênção. Sim ou não? Pessoal que está fazendo discipulado aí. E também na oficina, está sendo bênção. Foi bênção na primeira aula. Amanhã vamos ter uma aula poderosa aí, vamos falar de economia de uma forma mais profunda possível, tá bom? Então vamos lá, gente. Lembrando a vocês que nem sempre o canal é monetizado. Se você quiser ofertar alguma coisa, nós temos os links, nós temos embaixo na descrição várias contas, e você querendo pode pedir também nosso Pix da empresa, né, para que você possa abençoar e ser abençoado. Então vamos lá, gente, que hoje tá punk. Vamos embora. Peraí, só um minutinho. Olha só, gente, oficina de economia, você pode entrar ainda. Amanhã, a segunda aula. A primeira aula você pode ver gravada. A primeira aula, são 3 aulas. Então você pode assistir a oficina de economia mesmo depois que tenha passado, porque eu tenho certeza que vai te abençoar muito, tá bom? Uma igreja arrebatada. Gente, ontem falamos dos selos. E lembrando a vocês que a minha visão foi revisada no sentido de compreender os cavaleiros, vindo todos eles e fechando essa fase dos cavaleiros, senão não dá a resenha, que os 4 cavaleiros, ou os 4 cavalos e seus cavaleiros, porque na verdade é primeiro os cavalos, depois os cavaleiros, né? Então, os 4 cavalos e cavaleiros, eles, na verdade, são pretéritos presentes. O que significa isso? Que cada um deles, cada selo desse já foi quebrado, né? A gente fala aberto, mas na verdade o selo é um selo rígido, e cada selo desse, ele foi quebrado. Já foi quebrado em que sentido? Porque você vai ver o seguinte, as guerras que já estamos vivendo, a economia, pandemia, fome, uma série de coisas que já estamos vivendo que fazem parte da descrição dos cavalos. Então, quando a gente vê a questão dos selos e o que significa cada um deles, né,
o simbolismo de cada um, o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo amarelo e o cavalo preto, vamos entender que esses 4 cavalos, tudo que deveria ocorrer com eles já começou a ocorrer e está ocorrendo. Se você voltar a Apocalipse 6, não é isso? Se você voltar a Apocalipse 6, ele diz assim, ó, 1, veio vencendo para vencer. Então não tem nenhum tipo de evento. O evento é que ele é um cavaleiro com arco, foi-lhe dado uma coroa, saiu vencendo para vencer. O que significa isso? Significa que aquele que saiu vencendo para vencer com uma coroa e um arco, ele veio fazer guerra. Mas veio fazer guerra e dominação, não só guerra. Tá bom? Não só guerra. Guerra e dominação. Como falamos para vocês, não vamos repetir a resenha toda de ontem, nós vemos que o cavalo branco, numa simbologia, nós vamos compreender que já esses selos foram quebrados, foram abertos. Tá bom? Falta o que agora? A gente vê o 5º selo, quando há os mártires no altar. Mas o 5º selo fala muito mais do que mártires no altar. O 6º selo fala de abalos na terra e no céu. E o 7º selo, para que a gente possa, essa semana, terminar tudo, silêncio no céu e as 7 trombetas. Mas vamos lá, depois a gente abre um curso de escatologia para você participar conosco, tá bom? Porque não tem como eu fazer isso tudo com uma resenha de uma semana. Por outro lado, escatologia é algo muito profundo e poderoso. E aí nós falamos de quê? Que o selo branco, que o primeiro selo, o cavalo branco, fala muito de um poderio. Entramos nessa questão rapidamente, falamos dos poderes e o que é a besta, o sistema. Falamos dos papas, os papas que vieram a substituir os impérios romanos, os imperadores dos Césares. Falamos da coroa, falamos que justamente o mitraísmo era a idolatria dos imperadores, dos soldados romanos. O Império Romano é baseado em soldados, em militares. Mitra é o deus Sol também. E você vê que a coroa dos papas é justamente a coroa e a mitra. Falamos ainda cavalo vermelho, que traria a guerra e deixou para nós, junto com ele, esses legados. As últimas guerras são guerras econômicas e guerras biológicas nucleares. Chegamos, por fim, a entender que os cavalos são uma sequência de soma e eles vêm um após o outro. Então, nós não vamos discorrer mais sobre os cavalos, porque a morte e o inferno já têm seguido. E hoje falaremos o quê? Sobre a igreja, uma igreja arrebatada. Ok, gente? Ok? Então nós vamos pegar aqui agora um texto bíblico para que a gente compreenda isso. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, presta atenção no que está grifado, que está em negrito ou em vermelho. E 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, as taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto, com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo, raça, raça e nação. E para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, está em vermelho, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, de milhares de milhares, ou seja, um número talvez bile, né, de bi para cima, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então eu vi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono é o cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Veja uma coisa, esse é o capítulo 5, do verso 7 ao 14. Uma coisa importante de frisar e entender: você não vê nesse texto, pode ler na sua Bíblia, do verso, capítulo 5, de 7 a 14, você não vê um ser humano. Todos os seres que estão manifestando graça, louvor e honra são seres espirituais no céu, e lá embaixo diz: e toda criatura que há no céu e na terra, debaixo da terra e sobre o mar, aí há um englobamento de céus e terra, e tudo que há neles estava dizendo: aquele que está... Você não vê nessa glorificação, nessa manifestação do capítulo 5, em que João está mostrando, ele não vê nenhum ser humano, nenhuma igreja, nenhum santo. Preste atenção nisso. O que acontece aqui?
é que, na verdade, quando falamos dos 4 cavaleiros, ou os 4 cavalos e seus cavaleiros, nós estamos falando de quê? Princípio de dores. Temos que lembrar que o Apocalipse são fases dentre fases, são pontes. A gente tem que lembrar que uma coisa não acaba para outra começar. Uma coisa dá sequência a outra. O Apocalipse é um livro de sequências. Sequência cronológica, sequência de eventos, sequências históricas. Vocês estão entendendo isso? A sequência de uma situação e a outra. E a gente tem que tomar cuidado, porque o 5º selo, o que virá agora, porque a gente pergunta assim, haverá arrebatamento? E eu quero que você entenda o seguinte, o 5º selo está no capítulo 6. Presta atenção, ficar conversando no chat da discussão não adianta. Presta atenção, estou passando uma visão pessoal. São 23 anos estudando escatologia. Vai haver inúmeras visões. Tentar contestar, é melhor você ver uma visão diferente da sua e refletir do que já bater porque não é o que você crê. Cuidado. Um bom sábio, ele ouve tudo, retém o que é bom e analisa aquilo que ele mesmo não tem como estrutura saudável. Seja sábio, não seja estudante só. Seja um estudante sábio. Ouça, preste atenção. Eu vou dar Bíblia, sempre Bíblia. Eu não vou falar o que eu acho. Por que eu estou colocando os 4 cavalos no princípio de dores? Eu vou explicar. Olha o que está acontecendo aqui no capítulo 6 agora. Nós lemos o capítulo 5, onde não havia nenhum ser humano adorando no céu. Na terra, possivelmente. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. E lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também completassem o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Gente, esse texto é emblemático. Até o capítulo 5 você não vê ser humano. Do capítulo 1 ao capítulo 5, João não demonstra nenhum ser humano, não demonstra igreja, nenhuma alma, nenhum salvo. 24 anciãos, seres viventes, anjos, todos os seres dos céus estão diante do trono, mas não vê igreja, não vê alma. No capítulo 6 começa a falar de almas. Agora o capítulo 6 que abre-se o 5º selo. No 5º selo, o que acontece no 5º selo? Na minha percepção, na minha visão, na minha interpretação, o 5º selo é o arrebatamento. E pela primeira vez, daí até o final de Apocalipse, no capítulo 22, as almas vão aparecer agora no contexto dos céus, com anjos, com anciãos. Preste atenção nisso. Você vai começar a ver agora as almas, a igreja, os mártires, 144 mil eleitos. Agora você vai começar a ver um diálogo muito mais entre terra e céus. E nos céus você vai ter almas, como você não teve do capítulo 1 ao 5. O 5º selo, para mim, aí sim ele é futurista na nossa relação, porque fala-se do arrebatamento. O 5º selo é o que quebra. Não, no 6º não, porque no 5º já está dizendo... Vou explicar por que não. Não é no 6º selo. 6º selo, eu não vou ampliar, senão a gente vai ficar aqui. 5º selo, porque a partir de agora você ouve falar de almas. A partir de agora você tem mártires. Que mártires são esses que estão reclamando uma vingança? São mártires do 1º século, do 2º século, mártires que vieram até o dia do arrebatamento, mártires que estarão com o Senhor. E de repente agora ouviu uma grande voz dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vinga o nosso sangue dos que habitais na terra? Aí ele diz assim, e o Senhor diz assim, então cada um deles foi dado uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda, e a palavra repousar aqui não significa dormir, ok? A palavra repouso, assim como hospital, restaurante, não tem cuidado com a filologia e cuidado com a semântica. Repousar aqui não é dormir, repousar aqui é como se fosse descansar.
fiquem no descanso do Senhor. Preste atenção nisso, tá bom? Para que repousassem ainda por um pouco tempo. Aguardem, descansem mais um pouco. Por quê? Até que também se complete o número dos seus servos e seus irmãos que iam ser mortos igualmente como eles foram. Eles foram nos primeiros séculos, eles foram... Não. Os mártires do Antigo Testamento não são mártires da igreja. A carta do Apocalipse não é para Israel. A carta do Apocalipse é para a igreja, as 7 igrejas. Se eu falar dos mártires do Antigo Testamento, eu estou tirando quem é o remetente. Quem é o remetente da carta? Jesus, o Cristo. A endereçada a quem? A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia. Então preste atenção, não fala do Antigo Testamento, está falando dos mártires da igreja. Porque a carta é endereçada para a igreja, não para Israel. Se a carta fosse endereçada a Israel, Hebreus capítulo 12 diz, portanto, nós que estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunha. Que grande nuvem de testemunha? Do capítulo 11. 11 fala o quê? Os heróis da fé, Hebreus. Então, capítulo 11 e 12. E o livro todo de Hebreus é endereçado para os hebreus. Então, eles falam dos heróis da fé, os mártires dos hebreus. Aqui está falando dos mártires da igreja. Preste atenção, tá bom? Aqui é o martírio da igreja, são os marturioi da igreja, e não do Antigo Testamento. No Antigo Testamento você vai ver isso lá em Hebreus capítulo 11 e 12. Então esse contexto aqui é para os mártires da igreja. Os que vieram desde Tiago, veio João, encerra o processo dos profetas. João está em Hebreus. João foi o último martírio de Hebreus. Jesus foi o primeiro martírio. Olha bem, que coisa linda. João é o último martírio dos profetas judaicos. Jesus é o primeiro martírio, ele é a primícia dos que dormem, ele é a primícia dos ressurretos. Então Jesus foi o primeiro mártir da graça. E os últimos mártires da graça virão da grande tribulação. Vocês estão entendendo? E aí, estão aqui debaixo do altar, no céu, reclamando. Até quando? Sim, cuidadora Leila, é isso mesmo. E ele está dizendo assim, até quando? Gente, ouçam mais, vocês fazem muitas perguntas. Calma, não debatam, não pergunte. Preste atenção primeiro, depois vocês chegam às conclusões de vocês. Então, esses que estão debaixo do altar já estão nos céus, estão vivos, estão conscientes. Quando eles estão conscientes? O quinto selo, para mim, fala de arrebatamento. No momento em que eles chegam nos céus, eles dizem, Senhor, até quando a igreja vai ser perseguida? Até quando nós estaremos? Até quando estaremos sendo mortos por isso? E aí ele diz assim, você não vai julgar nem vai vingar o nosso sangue e dos que habitam na terra? Então cada um deles foi dado a vestidura branca e disse, olha só, repousem, descansem, por pouco tempo, até que também se complete o número dos seus conservos. Está comparando. Vocês, como eles, morreram e estão aqui por amor do evangelho, que começa lá no... Gente, hermenêutica é tudo, tá? Interpretação do texto. Também dá o quê? Similaridade de situação, similaridade de ocasião. Gente, sem pergunta, gente. Por favor, senão a gente... Tá bom? Não julgas nem vingas, assim, até que os conservos, seus irmãos, que iam ser mortos, igualmente como eles foram. Gente, quem está reclamando são mártires, está pedindo para que Deus possa vingar o sangue dos que estão sendo martirizados na terra. Vocês estão entendendo isso? Os que estão nos céus estão dizendo, Senhor, até quando não vingas o sangue de todos que estão sendo martirizados? E os que estão habitando, vindo na sangue dos que habitam sobre a terra. E outra coisa, entenda uma coisa, eles não estão dizendo só isso, eles estão pedindo para julgar a terra. Dos que habitam sobre a terra. Até quando você não vai julgar isso? Parabéns, Liege, Deus abençoe. É que a gente já passou lá nos aniversários, mas Deus te abençoe, minha querida. Então vamos lá, entenda isso aqui. Olha o que nós temos aqui agora para que você compreenda bem o contexto. Vamos ler Bíblia, depois vocês fazem bastante perguntas. Primeiro, vamos lá. Porque haverá, então, grande aflição
como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E olha o que está em cima, princípio de dores e grande tribulação. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou que ali, não deis crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Eis que vô-lo tenho predido. Continuando lá no 24. Do lado. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Eis que ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, se juntarão as águias. E logo depois da aflição, preste atenção no contexto do mesmo texto. Logo depois da aflição, vamos voltar lá, porque haverá tão grande aflição. Pula lá para onde está em negrito. E logo depois da aflição, naqueles dias, o sol escurecerá. O que ele diz que acontecerá? Porque assim como o relâmpago, antes de onde da grande aflição, no meio da grande aflição, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, no meio da grande aflição, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. E logo depois da grande aflição, naqueles dias o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Jesus está falando nitidamente o que em Mateus? Vai vir uma grande aflição, princípio de dores, e o Filho do Homem virá como um relâmpago. Arrebatamento. Não virá, como ele diz em Apocalipse, todo olho verá, toda língua confessará, e todas as nações virão o Filho do Homem vindo sobre nuvem com poder e glória com seus anjos. Não, essa vinda é diferente. Essa vinda é diferente. Compreendam isso. Vamos ver aqui. Porque assim como o relâmpago, arrebatamento, está lá em cima, olha o que está escrito lá em cima. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 27. Segunda vinda, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, e até os quantos transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Olha a diferença de um texto para o outro. O mesmo Jesus, o mesmo Cristo falando, ele não se contradiz. Então aparecerá no céu o Filho do Homem e todas as tribos. Olha 24, 30, 31, que é continuação desse texto aqui. Ó, 24, de 21 a 25, 24, de 26 a 29, e agora, mesmo 24, 30 a 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos das terras se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clangor de trombeta, os quais se ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Preste atenção, não é arrebatamento, hein? E eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quem o transpassou, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Apocalipse 1, 7. Você vê que são duas situações distintas. Assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra no ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. E depois dessas aflições, o que acontecerá? O sol se escurecerá. Olha, depois de Jesus buscar a igreja, se não há arrebatamento e ele só vem buscar a igreja, a gente sai de um contexto cronológico da própria escatologia apocalíptica. Então, vamos lá. Voltando. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam em casamento, olha bem o texto, deixa eu jogar para cá, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e o levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Estarão dois no campo, será levado um, e deixado outro. Estando dois moendo no moinho, será levado um, e deixado outro. Vigiai, pois não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Vamos parar um pouquinho? Se ele quer aparecer com nuvem, com anjo, com glória, para todo mundo, por que agora assim, você não sabe a hora que virá? Eu não sei, mas você vai aparecer. Por que eu tenho que saber? Porque essa vinda aqui não é uma vinda visível. É um raptor. A vinda do raptor, presta atenção, a vinda
do arrebatamento é um encontro nos ares. É o Espírito Santo quem leva a igreja. Não é Jesus que desce à terra. Essa visão é só para os arrebatados. Por isso que ele diz, cuidado, porque 2 estarão no campo, e aquele que está preparado será levado. 2 estarão, sabe? 2 estarão, um estará ao lado do outro no campo, o outro estará no moinho, está falando da época do trabalho. 2 estarão no ônibus, 2 estarão... O que está preparado vai ser levado. Ele está dando, ele tá dando uma visão. Gente, a gente pensa assim, pré-tribulação, como se antes da tribulação não houvesse nada. Gente, a tribulação está dizendo assim, olha, a tribulação é um momento, vai piorar. A tribulação, ela é o limite, olha bem, o princípio de dores é o limite agudo da grande tribulação, ou seja, vai dar segmento. É que vai afinar tanto o funil que até os escolhidos não poderiam passar por isso se Deus não abreviasse o tempo e viesse o arrebatamento. O texto aqui é muito claro. Mateus 24, se você lê-lo de forma correta, você vai entender isso. As pessoas confundem o meso com o pré, porque a linha entre o meso... eu entendo que a igreja vai ficar no meio da tribulação. É que o final do princípio de dores será tão dolorido que para muitos parecerá a grande tribulação, mas não será a grande tribulação. Porque o final, preste atenção, o final do princípio de dores é tão agudo quanto o início da grande tribulação. E você não sabe, a linha é tênue. Mas Jesus sabe, e na passagem entre o final do princípio e o início da grande tribulação, ele vem puxar a igreja. Se ele não abreviar esse tempo, nem os escolhidos conseguem ficar. A primeira coisa que vai acontecer no próximo capítulo, no 6º selo, vai ser o quê? O selo dos 144 mil. Porque os crentes que vão ficar na grande tribulação não terão condições de se salvar. Preste atenção na interpretação, gente. Eu não sou o dono da verdade, mas eu me debruço nisso há muito tempo. A primeira coisa que vai acontecer no 6º selo é um anjo que vai se levantar no leste. Preste atenção, com um grande selo, e selará 144 mil eleitos judeus em volta da terra, porque os crentes que ficarem não terão mais o Espírito Santo, eles não conseguirão mais. Se eles ficaram na grande tribulação, por que será? Não, quem vai... Olha só, gente, vamos lá. Vocês, as interrogações. Na minha visão, a igreja preparada não passará pela tribulação. A igreja não preparada passará pela tribulação. Qual é a definição? A igreja passa e a igreja não passa. Uma igreja não passará, a outra igreja passará. Simples. Sim, mas os 144 mil eleitos eram 144 mil eleitos dos judeus, dos israelitas. Preste atenção, gente. Calma. Para mim, as coisas têm que fazer sentido. Tem que fazer sentido. Escatologia que cronologicamente, historicamente, não faz sentido, me perdoe, geofisicamente, geopoliticamente não faz sentido, é só teologia. Se você entra só com teologia na escatologia, eu estou fora, não debato com ninguém que só leva teologia para escatologia. Escatologia, você não pode levar só teologia, porque Apocalipse não é um livro escatológico, não é um livro, teológico, é um livro escatológico, é um livro de interpretação. E a escatologia, ela ocupa uma porção do estudo. Ela não é tudo. Diferente, talvez, dos evangelhos, das cartas paulinas, diferente do Pentateuco, diferente das poesias. É diferente. Estamos vivendo no princípio de dores, gente. Ainda estamos no princípio de dores. Nós não estamos, graças a Deus, nós não estamos... Sabe o que está acontecendo com a gente? Mas se isso é o princípio de dores... Vou explicar para vocês uma coisa aqui. Não, são literais, 144 mil eleitos, 12 mil de cada tribo. Preste atenção, gente. Sim. Claro. Olha só, não vai todo mundo que está dentro de uma... Olha só, gente, igreja, conceito de igreja não é prédio.
conceito de igreja não é prédio. Igreja, o corpo místico de Cristo é reino. E nem todos que estão no reino estão prontos para irem. E quem sabe que eu estou pronto ou não? O Espírito Santo. O raptor pertence ao Espírito Santo. Preste atenção nisso. O arrebatamento é do Espírito Santo para Jesus. A volta é de Jesus para a terra. São 3 filtros. 3 filtros. O filtro do princípio das dores, o filtro da grande tribulação e o filtro do juízo final. São 3 filtros. Preste atenção nisso. É que nós nascemos numa geração má, corrupta, trevosa, então nós nos habituamos com a maldade, nós convivemos com a maldade e é aquela história, perdemos a sensibilidade da pureza. Então, para nós, tudo que acontece é muito comum, muito normal. Sabe? Mas vai sair com a igreja, quem vai levar? Gente, olha só. Quem é que trouxe a igreja para a terra? É que vocês perguntam as mesmas coisas que eu falo há milhões de anos. Vamos lá. Quem inaugurou a igreja? Quem trouxe a igreja para a terra? Quem vai levar a igreja para o céu? Espírito Santo, gente. Isso é óbvio, isso é muito claro, é bem... Entendeu? Ele inaugurou a igreja, ele leva a igreja. Quem vai estar aqui para ajudar a evangelizar o mundo na grande tribulação? 144 mil eleitos judeus. Não é, não, é o corpo de... Não, judeus. Por que judeus? Porque a eles só falta reconhecer Yeshua como Mashiach. Só isso que falta. Só judeus, 144 mil eleitos. 12 tribos, está destinada a todas as tribos. Não tem tribo do Brasil, não tem tribo da Argentina, não tem tribo dos Estados Unidos. As 12 tribos, 12 mil de cada tribo. E aí ele diz assim, vigiai, pois não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor, mas considerai isso, se o pai de família soubesse e que a vigília da noite haveria o ladrão, raptor, vigiaria e não deixaria minar sua casa. Por isso estáis vós percebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Ou seja, surpresa. Eu, quando fala virei, no sentido de arrebatar, quando vocês não estiverem percebendo. Se você pensar que ele vem sobre as nuvens, com poder e glória, todo joelho verá, e todos que até transpassaram, todas as nações, então perde sentido. Eu quero que você entenda isso. Preste atenção nisso. Agora, olha que interessante mais ainda. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousasse por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Ou seja, o que nós vemos aqui é justamente agora a grande tribulação. Porque o que ocorre no princípio de dores é o quê? O princípio de dores fala de um teste. Olha aqui. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, nem tampouco há de ver. E se aqueles dias não fossem abreviados... Gente, olha só, vamos lá. Fala para mim como é que ficou a tua estrutura no meio da pandemia. Vendo pessoas que você conhece morrendo na direita, morrendo na esquerda, perdendo pai, perdendo mãe, perdendo parente. Como é que você ficou? Fala para mim que você estava machão, estava machona. Não, eu quero estar com Cristo. Ó, todas as igrejas, com exceção de menos de 10%, fecharam. Começa por aí. Não aguentaram a Covid. Já foram reprovados na Covid. A Covid reprovou. A Covid reprovou. A Covid reprovou muito crente.
A Covid arrancou finzinho de fé que muita gente tinha. A Covid mostrou quem era pastor de verdade. A Covid conseguiu mostrar para nós que nem no princípio de dores a gente consegue. Muita gente, ao perder, viu perdendo pessoas, entrou em frangalho. E não tô, pelo amor de Deus, gente, normal isso, tá? Deixando bem claro, normal. Nós estamos apenas no princípio de dores. Só quero te explicar, só quero dizer isso. E virá muito mais. Vai vir outras rodadas. Por quê? Por que virá outras rodadas? Porque eles precisam complementar. Eles estão entre nós rodeando a gente. Eles estão nos rodeando. Ainda estão aqui nos rodeando. Então, haverá uma complementação. Eles estão trabalhando ainda. Há compreensão disso, gente? Aí olha o que Jesus fala. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Em que sentido é necessário que os escolhidos sejam arrebatados? Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não deis crédito, porque surgirão, já tem, falsos cristos, falsos profetas, já tem. E farão tão grandes sinais, gente, sinais, prodígios. Olha bem, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saia, eis que ele não sai, porque assim como o relâmpago, olha, no meio disso, que alguém disser, olha aí o projeto Bluebeam, olha aí o Maitreya, olha aí uma série de coisas, olha as alucinações. Presta atenção. Não creiam, dizendo que ele está no deserto, não saiam. Eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Isso não acontece na grande tribulação, porque terá o anticristo. Presta atenção, gente. Na grande tribulação só haverá uma figura para a salvação, o anticristo. Aqui, está aparecendo ali, está aparecendo aqui. O anticristo não fará isso com si próprio. Presta atenção nisso. Na grande tribulação, a grande figura será o anticristo. Se o anticristo já está em voga, ele quer toda a atenção para si. Ele não vai deixar impostores, ele já é um impostor, mas ele não deixará outros disputar com ele a banca de Salvador. Então, esse contexto não é para a grande tribulação. É nosso contexto hoje. Você está entendendo isso? Isso é para hoje. A grande tribulação não haverá um Cristo ali, outro Cristo acolá, eis que ele está ali. Não, isso não haverá. Isso está vendo hoje. Hoje está vendo isso. Falsos profetas, falsos cristos, falsos mestres, até que um só anticristo apareça e ele será a atenção de tudo e de todos. Amém, gente? Vocês estão compreendendo? O arrebatamento e a segunda vinda são duas coisas diferentes. Ele diz que vem com as nuvens e tudo verá, até os que transpassaram, ou seja, ele está falando da questão de como ele virá na segunda vinda. Agora, fala a respeito, assim, os mártires que estão clamando para que haja juízo na terra, para que Deus vingue, para que Deus possa vingar o sangue dos mártires. E o Senhor diz, aguarde, descansem mais um pouco. Então, cada um deles foi dado uma vestidura branca. Gente, vamos lá. Por que Deus deu uma vestidura branca no capítulo 6? Pensa comigo. Por que esses que estão debaixo...
Quer dizer que eles estão no céu há um tempão sem vestidura branca? Por que a esses santos foi dada a vestidura branca? E disseram que repousassem ainda por curto tempo até que completasse o número dos seus conservos. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Porque naquele momento foi dada a vestidura branca para eles? Porque eles estavam recém-chegados ao céu. Eles estavam recém-chegados aos céus. Despertaram nos céus, arrebatamento, pum, se acharam nos céus. Vocês estão compreendendo? Entendendo que estavam ali, entendendo quem era, o que era e tudo que estava acontecendo, que vem descrito até o capítulo 5, até o 4º selo, no 5º selo. Agora, sim, primeiro recebam as vestes brancas, aguardem, repousem, descansem, estão chegando agora. Calma, tem muita coisa para ocorrer na história, filhos. Ainda há muitos iguais a vocês que vão subir. Há muitos iguais a vocês que serão mortos, piores do que vocês, porque eles agora estão na grande tribulação. Você está esquecendo das 2 testemunhas, dos 144 mil eleitos? Você está compreendendo isso? Eles estão pedindo, Senhor, faz alguma coisa, mas eles precisam entender que vai haver a grande tribulação. Que vai haver a grande tribulação. E era necessário que acabasse a grande tribulação para que tudo fosse consumado no juízo no trono branco. Eles querem antecipar isso. Não, eu não vou me vingar deles agora. Ainda tem o trono branco lá no capítulo 21. É no capítulo 21 que eu vou cuidar disso tudo, meus filhos. Calma. Há compreensão aqui, gente? Está acabando a resenha. Vamos lá. Vi quando o cordeiro abriu o 6º selo. Agora presta atenção nisso aqui. Conecte o 5º com o 6º selo. E sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram por terra, como a figueira quando abalada pelo vento forte. Olha bem. Deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Apocalipse 6, 12 a 14. Vamos voltar para Mateus 24, 29? E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Qual é a semelhança dos 2 textos? Sendo que Jesus falou, e logo depois da aflição, o que vai acontecer? Vi quando o cordeiro abriu o 6º selo, começou a grande tribulação de verdade. Vocês estão compreendendo agora? Compare os 2 textos. Não, Sara, para mim, ninguém dorme com Cristo, gente. A vida ela é contínua. Sim, Alda, por isso que serão arrebatados. Olha só, gente. Quem não tiver a marca da besta não vai comer e vai ter que ser morto. E aí vai para o céu, como Marte. Compare os textos. Um explica o outro. O 6º selo inaugura a grande tribulação, porque ao evento, depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão. Mateus, Apocalipse, e abriu o 6º selo, sobreveio terremoto, o sol se tornou negro como saco de a lua toda com sangue, as estrelas do céu caíram pela terra. O texto é o mesmo, gente. O narrador é o mesmo. O narrador, no caso de João, né, quando abriu, e a narrativa é literalmente a mesma. A compreensão aqui... Gente, não adianta vocês trouxerem outros 500, eu preciso da cronologia dos textos, senão vocês vão abrir um debate inócuo para a gente, tá bom? Cada coisa no seu lugar. Entenda o 5º e o 6º selo a partir desse momento. Aí você vai ver uma coisa interessante. Aqui, ó, vou deixar para amanhã. Entre os selos,
o cântico dos santos da grande tribulação. Vai haver um cântico antes, olha bem, antes, entre o sexto e o sétimo selo, até o sétimo selo ser aberto, olha que interessante. 4 anjos ao redor da terra, um anjo com o selo de Deus sobre o sol nascente, tudo no capítulo 6. 144 mil judeus selados e o cântico dos santos na grande tribulação. Até o sétimo selo, porque o sétimo selo vai trazer agora 7 trombetas com 7 anjos, na 7ª trombeta 7 taças de ira, e aí você vai ver como as coisas vão se desenrolar num grande descortinar. Porque Apocalipse, Carlos, é interpretação, não certezas. Quem tem certeza do Apocalipse já perdeu a certeza de tudo. Agora, quem interpreta melhor? Quem vem com mais matéria. Quem é que tem a interpretação mais lúcida? Quem compara os textos com aquilo que está acontecendo. Quem é quem fica buscando? Não, segundo o historiador de 1700 e pouco, segundo... Não. Apocalipse é moderno. Ele é um backup do backup do backup. O Apocalipse não está com o João. O Apocalipse está com a igreja. E está fazendo backup século após século. É como a atualização do Windows. Você tem alguém tem o Windows 95? Alguém aí tem o Windows 7, 5, 6? Por que não? Porque é uma atualização. O programa é o mesmo, mas há uma atualização. O Apocalipse, se ele não for atualizado, você vai ficar com escatologia dos anos 80, dos anos 90. Ok? E é isso que a gente tem que se preocupar. Olhar para agora. Os quatro primeiros selos pretéritos presentes. O 5º selo para frente, futuro. Do 5º ao 7º selo, as trombetas. E elas vão se conectar entre o presente e o pretérito de novo, tá? Quem acha que é fácil interpretar a escatologia. Não, eu creio que as 7 trombetas, eu sou meso-tribulacionista, eu sou... Só que eu estou dando a vocês textos bíblicos, comparando uns com os outros, confrontando uns aos outros, para que vocês possam entender. Difícil é, e bem-aventurado aquele que se aplica a entender. Porque você não tem que saber Apocalipse para provar para os outros que você está certo. Você tem que conhecer o Apocalipse para se preparar e não ficar. A função da escatologia é um evangelho para a igreja. As 7 igrejas, que são, na verdade, cronológicas. A última geração é Laodiceia, somos nós. Então, nós estamos uma igreja passou para outra, uma geração passou para outra, até chegar a nossa dispensação de Laodiceia. Sou rico e abastado, não preciso de nada. Tu és miserável, pobre, cega e nu. Aconselho você. Pingar colírio no teu olho. Preste atenção disso. Se você não fizer um upgrade, perdão, falei a palavra backup. Backup também. Mas se você não fizer o upgrade de Apocalipse com tudo que está acontecendo, não roda na sua máquina. Não roda na sua máquina. Vai ficar pegadinho. Não, mas tem gente que é pós-tribulacionista. Não vejo base para a igreja só ser arrebatada. Quando Jesus disse que se não abreviar os tempos. Não, mas abreviar os tempos, não. Os tempos da grande tribulação já foi definido. 7 anos, 3,5, 3,5. Não haverá encurtamento dos 3 anos e meio e dos outros 3 anos e meio. Então não é para esse tempo. Se a grande tribulação já tem 7 períodos ou 7 anos escatológicos, não haverá nenhum tipo de abreviamento ou abreviação. Então não cabe, a palavra que Jesus está falando é para o princípio de dores e não para a grande tribulação, porque ela não vai se abreviar. Será o tempo que já está determinado para ela acontecer. São seus 7 anos escatológicos. Gente, é investigar. Investigar. O problema é que a gente estuda. Não, mas não tem como ser pós, não tem como. Eu acho improvável a igreja ser pós. Ninguém vai se salvar. Fala para mim, com sinceridade, você como está hoje, com a sua fé, você acha que hoje você passaria por uma grande tribulação? Faça essa pergunta para você mesmo. Faça essa pergunta para você mesmo. Se eu tiver que passar pela grande tribulação, eu vou? Então, como você acha que a igreja é pós-tribulacionista?
Não confunda Goshen, não. Hein? Goshen tem um propósito muito diferente. Todos habitavam no mesmo lugar. Goshen é região de proteção. A igreja não habita no mesmo lugar, a igreja está dividida. Só fazer algumas perguntas básicas. Olha para o lado, veja a igreja como ela está e faça algumas perguntas para você saber se você é pós-tribulacionista. Isso. A maioria das pessoas que eu pergunto diz assim, você aguentaria passar a grande tribulação? Não. E com o Espírito Santo hoje. Como é que a gente é pós-tribulacionista sem o Espírito Santo? Porque na grande tribulação o Espírito Santo não estará com a igreja, gente. Entenda que a igreja é pré e a igreja é meso. Por que a igreja é pré e a igreja é meso? Porque uma parte da igreja que está preparada, um número pequenininho, tchau, tchau, querida. E uma parte, que é um 90% ou mais, vai ficar aqui. Tanto que a primeira providência... Gente, preste atenção, gente, é fato. Fato. A primeira providência que Deus toma é levantar um anjo com selo de Deus no sol nascente e selar 144 mil judeus imediatamente. Para quê? Para que eles sejam profetas e evangelistas da geração da tribulação. Aí são os homens, Isel, aí são os homens, por causa do sofrimento que virá, as guerras, os DQBNs, tudo que você vê em The Walking Dead, tudo isso vai acontecer, Hollywood dialoga conosco, é preditivo, você sabe disso. Zumbis, pessoas... Ok, gente? Deixa o like aí, ajuda a gente. O Espírito Santo vai levantar a igreja e vai levar a igreja ao encontro de Jesus, gente. Não tem como estar aqui sem o Espírito Santo. As pessoas que estiverem aqui serão mártires, literalmente terão que ser marturiói. Por isso que eu disse, calma, gente, calma, porque os seus irmãos ainda precisarão completar o número de mártires que vão subir. Tomem as vestes brancas, descansem. Olha só, a marca da besta já está sendo preparada para a grande tribulação. A besta já existe desde quando Daniel interpreta, desde Babel já tem a besta. A besta, na minha concepção, vem de Babel, quando eles tentam construir. A besta é uma unidade satânica no ser humano, é o ser humano se unindo de forma diabólica. A besta é um sistema humano, humanitário, humanista, egocêntrico, antropocêntrico, e está vindo desde Babel, ok? O anticristo vem após Cristo. Coloque isso sempre em ordem. O anticristo surge em pessoas que irão querer ter o poder de Cristo e enganarão muito. É uma espécie de anticristo. Napoleão, Hitler, Lula, Barack Obama, essa turma, Che Guevara, e vai embora, essa turma que promete um mundo melhor, esse povo que promete que vai salvar o seu país, que vai salvar a sua população, que é necessária a guerra, são anticristos. E vai preparar o caminho do anticristo, do único anticristo. Tá? A marca da besta vai estar ligado às questões financeiras e de saúde. Quem não tiver, tá bom, gente? Vamos orar, gente. Amanhã tem mais. Vamos orar. Escatologia não é para os fracos. E nem para quem quer meia hora estudando escatologia. Negativo. Escatologia é para gente séria. Escatologia é para adulto. Tá? Escatologia não é para quem ouve todo mundo. Escatologia é para quem... papira. A gente papira. Escatologia é Bíblia. Escatologia é geopolítica. Escatologia é história. Escatologia é você conhecer muitas coisas interessantes. Então, escatologia não é simplesmente para você ouvir o fulano, a fulano, Beltrano. Faz sentido o que ele falou. Tá, mas você foi na Bíblia ver? Não. Muita Bíblia, muita Bíblia, muita Bíblia. Tá bom? Lembrando, escatologia não é para você saber
e tentar provar para os outros que a sua visão é a correta. Não! Escatologia é para te preparar para a vinda do Senhor Jesus. Esse é o principal objetivo da escatologia. Vamos agradecer. Pai bendito, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pelos teus servos. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, Pai. Obrigado porque o Senhor, de forma tremenda e poderosa, tem nos amado, tem nos dado, Deus, a condição, Pai, de viver o teu evangelho mais e mais. Obrigado por nos dar, Senhor, essa oportunidade de estudar. E, acima de tudo, Pai, querer mais e mais de Ti. Obrigado pela vida dos meus irmãos, por esse tempo, por essa vontade, Pai, que nós temos, ainda que com falhas, ainda com problemas sérios, de buscar a Tua face. Obrigado por estarmos mais uma vez na Tua presença. Obrigado por, Senhor, nos dar esse entendimento. Essa é a nossa oração, com gratidão. Pai, diante de Ti, Te louvamos com